Eu aposto que quando a maioria de vocês ouve falar de um lançamento de um novo loteamento, a primeira coisa que vem na cabeça é a oportunidade de fazer bons negócios, investir em lotes ou construir a casa dos sonhos. Mas quase ninguém faz ideia do sistema gigantesco e da engenharia pesada que estão escondidos por trás disso tudo. Hoje, o vídeo não será apenas de uma visita técnica comum. Eu vou mostrar para vocês uma unidade monstruosa que é responsável pelo saneamento básico de um loteamento. Literalmente, centenas de pessoas vão ser beneficiadas por esse projeto. Para um novo loteamento funcionar, você precisa garantir duas coisas fundamentais: energia e saneamento básico. A unidade que vamos visitar hoje será responsável por bombear todo o esgoto de um loteamento para a estação de tratamento da cidade. Ela contará com uma subestação abrigada de 500 kVA e eu serei o responsável por aprovar o projeto dessa subestação. Fica comigo até o final porque neste vídeo você vai acompanhar os bastidores desse projeto e vai ver como fazemos o levantamento da rede de média tensão na prática, as dificuldades de implantação da subestação e vai entender de uma vez por todas como é feito a medição de resistividade do solo e estudo da malha de aterramento. Bora pro vídeo. No início do projeto de uma subestação abrigada, o primeiro passo é a visita técnica. O objetivo é entender as particularidades da instalação e coletar o máximo de informações possíveis para preencher todos os formulários que a concessionária exige. Uma das informações mais importantes é o levantamento da rede de distribuição existente. Você precisa saber por onde essa rede passa para conseguir escolher o ponto mais próximo de derivação. Para isso, é necessário coletar os números dos postes existentes e as características das estruturas de cada um. E o segredo aqui é não se contentar em coletar as informações de apenas um poste, mas pegar as informações de no mínimo 3. É necessário pegar os dados do poste de derivação e dos postes que vêm antes e depois dele. Dessa forma, quando você representa essas informações no projeto, a concessionária de energia consegue localizar o ponto exato onde você pensou em realizar a derivação. Com a posse das coordenadas dos postes, de suas numerações e estruturas, conseguimos preencher os formulários da concessionária e fazer a planta de situação, que é a primeira prancha do projeto da subestação. É com a planta de situação que a concessionária localiza o ponto de derivação e o trajeto por onde a rede vai passar para chegar até a subestação. E, com os formulários preenchidos, ela entende qual é a carga que vai se conectar à rede de distribuição. Nesse caso, por se tratar de uma unidade em zona rural, ou seja, afastada da cidade, o ponto de derivação estava muito longe. E aqui está uma informação muito importante. Você tem duas opções para fazer a extensão de rede e ligar o ponto de derivação até a subestação. Você pode fazer uma solicitação para que a própria concessionária faça a obra da rede. E nesse caso, você tem que esperar os prazos deles e fica 100% dependente da concessionária. Ou pode optar por executar a rede você mesmo. E aqui vai uma pergunta muito interessante para vocês. Qual dessas opções você imagina ser a melhor? Opção número 1, esperar a concessionária. Ou opção número 2, fazer a rede você mesmo. Se você pensou na opção número 2, você está completamente errado. O processo de autoconstrução é muito complicado. Você precisa aprovar o projeto de execução de rede e conseguir autorizações de passagem de rede, que são documentos muito difíceis de conseguir. Além de ter que comprar os materiais por conta própria em empresas homologadas na concessionária e esperar o prazo para que a concessionária faça a vistoria em todos os materiais que você adquiriu. E mesmo depois de cumprir todos os requisitos e terminar a execução de toda a extensão de rede, você ainda tem que esperar a concessionária fazer a ligação da rede que você executou na rede existente energizada. Só a concessionária tem a permissão de realizar a ligação em uma rede que já está energizada. Então, se um dia estiver nessa situação de fazer essa escolha, vá na opção número 1. Deixe a concessionária tomar conta da extensão de rede e foque apenas na aprovação e construção da sua subestação. Depois da etapa de levantamento da rede existente, fomos
realizar a visita na elevatória de esgoto que já estava em obra. E a estrutura é impressionante. 3 bombas enormes com motores de 160 CV em regime 2+1, ou seja, 2 bombas operando enquanto uma fica como reserva. A unidade ainda contará com geradores para emergências, que precisam ser dimensionados para suportar o tranco da partida desses motores monstruosos. Mas esse caso tem um problema que complicou toda a situação. Quando o projeto foi concebido, ele contava com bombas menores. Por causa disso, a subestação aprovada inicialmente era de 300 kVA, em posto simplificado, ou seja, uma subestação instalada em um poste. A obra começou e, no meio do caminho, mudaram o ponto mais crítico da instalação. Aumentaram a potência das bombas para 160 CV. Agora, a subestação precisa ser abrigada em alvenaria, com uma potência de 500 kVA. Isso traz um problema enorme para a instalação. O local, pensado para a subestação anterior, não cabe uma subestação abrigada. O primeiro desafio foi definir um novo local, o que impacta todo o projeto. A rede de média tensão vai ter que dar a volta no terreno para conseguir chegar na cabine e a distância até o quadro geral aumentou muito. Vão precisar gastar muito mais com cabos de baixa tensão. E cá entre nós estamos falando de milhares de reais a mais a ser gastos nessa obra por causa dessa mudança. Com a visita, observamos o melhor local para instalar a subestação e partimos para outra etapa muito importante desse trabalho. A terceira etapa da visita foi realizar a medição de resistividade do solo. Essa medição indica a dificuldade que o terreno oferece à passagem da eletricidade, sendo um parâmetro fundamental para dimensionar o aterramento. Sem esse estudo, que garante a segurança dos operadores, o projeto não é aprovado e a subestação fica parada. Utilizamos um terrômetro e o método Venner para realizar as medições. Ele consiste em cravar 4 hastes metálicas no solo, perfeitamente alinhadas e igualmente espaçadas. O terrômetro injeta uma corrente nas hastes externas e mede a diferença de potencial nas hastes internas, calculando a resistividade do solo, que varia conforme a umidade e os minerais da terra. As medições devem ser feitas em várias direções. Primeiro, começamos com as hastes espaçadas a 1 metro de distância. Depois, aumentamos para 2, em seguida 4, 8 e 16 metros. Mudamos a direção, como uma cruz ou estrela, e refazemos as medições. Quanto maior a quantidade de direções que você realizar as medições, mais confiáveis serão os seus cálculos. O ideal mesmo é que você realize a maior quantidade de medições que você conseguir, na maior quantidade de direções possível. Nós estamos falando aqui de um serviço um pouco cansativo. Então, se você tiver a possibilidade, chame 2 ou 3 pessoas para te ajudar. Fincar a haste não é a parte mais difícil. Retirar ela do solo que costuma exigir uma força maior. E se você for sozinho, você vai ter uma dificuldade muito grande, porque são muitas hastes, são muitas medições, o máximo de direções possível. Já vi muitos profissionais que vão realizar essa medição sozinho e acabam fazendo uma, no máximo 2 direções e já acredita que é o suficiente. Então, sempre leve pessoas para te ajudar. A última vez que eu fiz essa medição, eu levei apenas uma pessoa para me ajudar e foi muito cansativo, foi muito difícil. Além de ser várias medições, elas foram feitas debaixo do sol quente, o cansaço bateu forte, a gente fez uma viagem de 2h30, mais ou menos, a uma cidade, realizou as medições e voltamos dirigindo mais 2h30 até chegar aqui em Goiânia. Não foi uma experiência agradável. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria chamado mais 2 pessoas para me acompanhar nessa medição. E com esses dados coletados das medições, nós realizamos a estratificação do solo em camadas. O solo, ele não é homogêneo, ele é formado ao longo de milhares ou até milhões de anos por diferentes processos naturais.
e por isso acaba se organizando em camadas, com características distintas. A principal razão para isso é o processo de formação do solo, chamado de intemperismo. Esse processo ocorre quando as rochas são lentamente desgastadas pela ação da água, variações de temperaturas, ventos e atividade biológica. À medida que esse material vai se decompondo, ele não se mistura de forma uniforme, e com o tempo, os materiais vão se acumulando e se organizando em níveis diferentes, como podemos ver nessa imagem. Com as medições de resistividade, podemos definir graficamente a resistividade e a profundidade de cada camada, e a partir daí que calculamos os potenciais perigosos, a tensão de passo e a tensão de toque. O processo do planejamento da malha de aterramento da subestação é o seguinte: primeiramente, nós desenhamos a malha da subestação e calculamos se ela consegue dissipar uma corrente de falta altíssima. Normalmente, essa corrente ela é informada pela concessionária através dos níveis de curto. E nós precisamos calcular se a malha da subestação vai ser eficaz a ponto de dissipar essa corrente altíssima sem energizar as partes metálicas da subestação e sem fazer com que haja uma diferença de potencial no solo que seja alta o suficiente para causar uma tensão de passo que venha a ocasionar uma tragédia aos operadores dessa subestação. Se o cálculo mostrar que a malha não protege os operadores, simplesmente temos que melhorar o projeto. E temos algumas formas de fazer isso. Nós podemos aumentar a área que essa malha ocupa ou aumentar a profundidade das hastes e recalcular. Outro esquema que eu gosto muito é aumentar o isolamento do solo superficial, colocando uma camada de brita e concreto entre o solo natural e o piso acabado da subestação, como vocês podem ver nessa imagem. Isso aumenta a resistência e dificulta a tensão de passo. Se depois de tentar todos esses métodos, os cálculos ainda não forem favoráveis, a última opção é fazer o tratamento químico do solo. E para isso, nós utilizamos produtos como a bentonita, sais químicos ou géis despolarizantes nas valas e ao redor das hastes. Esses compostos retêm a umidade e alteram a composição química da terra, que diminuem drasticamente a resistência da malha, garantindo que a energia seja dissipada no solo com uma maior facilidade. E quando você finalmente consegue chegar a um resultado seguro para a malha de aterramento, você precisa representar todo o processo dos cálculos que você realizou em um memorial e anexar esse documento para ser avaliado pela concessionária junto com todo o restante do projeto da subestação. A engenharia de um loteamento vai muito além de passar o asfalto e vender lote. Como vocês viram, a engenharia faz parte do seu dia a dia. No simples fato de você receber água na sua torneira ou dar uma descarga no seu banheiro. Para que você tenha essa comodidade, todo um sistema precisa ser pensado, projetado e executado. Se você curtiu acompanhar a engenharia da vida real e esse vídeo te ajudou a aprender um pouco mais sobre a nossa área, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.